nosso papo é sobre um tema que me estimula muito, que é a fé, né? Como que a prática da fé, um sentimento, uma virtude que deve estar imbuído dentro de cada ser humano, ela tem a capacidade de levar o ser humano à frente. Desenvolver a virtude da coragem, que é a base dessas virtudes todas, e transformar muitas vezes as relações, curar doenças contemporâneas como a ansiedade, a própria depressão. E o meu convidado aqui é o professor Matheus Simon, que tem estudado e desenvolvido programas de desenvolvimento da fé contra algumas doenças. Matheus, muito obrigado por ter aceito o meu convite. E eu queria começar com uma questão que traz alguns dados por parte de estudos que a Organização Mundial da Saúde tem desenvolvido. A Organização Mundial da Saúde coloca que a fé pode reduzir a prática, né, da fé, ela pode reduzir em até 40% as doenças ditas emocionais, que são aquelas como a ansiedade, a depressão e muitas outras, são duas doenças quase que epidêmicas na sociedade no mundo inteiro, contemporânea nos dias atuais. Como você vê a ajuda da fé na vida emocional das pessoas? E outra questão, basta ter fé para que o ser humano possa ter uma vida de equilíbrio? Obrigado pelo convite, estou muito feliz de poder aqui partilhar um pouco daquilo que eu tenho estudado, daquilo que eu tenho vivido aqui no meu dia a dia. Olha, de fato, a fé pode ajudar. E é muito simples da gente entender como. Falando de um jeito bem simples, a fé, primeiro, ela traz um senso de propósito. Quando a gente tem fé, a gente então descobre a nossa filiação, quem nós somos, né, para aquele que nos criou. Esse senso de propósito de quem nós somos causa um grande valor na nossa vida, um grande sentido. E, claro, também a fé com os olhos à transcendência, né, à eternidade. Então, veja, eu tenho valor porque fui criado, sou amado por aquele que me criou, e tem algo a mais. Não é só essa vida, não é só esse tempo, não é só o que nós estamos vivendo aqui. Existe um sobrenatural, um transcendente. Minha vida caminha para a eternidade. Essas duas questões da fé, elas ajudam a gente a acalmar a mente ansiosa e organizar questões profundas da mente depressiva. Primeiro, em relação à depressão, a gente resgata o propósito da vida, a gente resgata o ânimo, a alegria, né? A alegria é uma característica do cristão e isso pode, de fato, ajudar no processo de recuperação da depressão. E a ansiedade é um outro fator, mas muito semelhante, que é: eu não estou sozinho, eu não preciso dar conta de todas as coisas, eu sou cuidado. Tem um pai que cuida de mim, que está comigo o tempo inteiro. Apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, eu estou constantemente sendo amparado. A fé, ela pode ajudar, né? Se a gente fosse fazer um contraste aqui, quem tem fé, quem pratica fé, especialmente quem tem espiritualidade fortalecida, em contraste com quem não tem, a pessoa que não tem, às vezes, tem dificuldade de achar sentido na vida, né? Eu olho e tudo parece sem sentido, né? Tudo parece obra do acaso. Não sei quem sou, não sei por que estou aqui. Isso pode acabar levando a pessoa ao desânimo, pode acabar levando a pessoa a achar que, de fato, ela está sozinha, entregue às vicissitudes da vida. Veja, e em relação à questão da agitação, da ansiedade, ela também se sente desamparada, certo? Eu tenho que dar conta de tudo. Eu sou responsável por tudo, até pelo impossível, né? Não só o meu possível, mas também pelo impossível, porque afinal de contas eu estou sozinho e aí isso sobrecarrega muito o ombro, a pessoa começa a funcionar mal. Veja, Ana, mas a fé não basta. Né? As pessoas falam: Matheus, mas então basta ter fé? Se a pessoa tiver fé e prática religiosa, ela está liberta
da ansiedade, liberta da depressão, vai ter vida boa? Não. Não por quê? Por dois motivos. E eu quero começar pelo primeiro, dizendo que a fé sem obras é morta. Isso está escrito no livro de São Tiago, capítulo 2, versículo 17. É uma recomendação bíblica. A fé sem obras é morta. O que significa isso? Que, primeiro, a fé não deve ser vivida somente para nós, não deve ser vivida no sentido egoísta, certo? A gente precisa fazer obras. Mas é aqui que muita gente faz confusão. Que obras são essas, Mateus? Seriam obras de caridade? Seriam obras missionárias? Então, Jesus disse assim, a obra mais importante que a gente tem que fazer é dentro do nosso próprio coração. Porque o que adianta, né? O que adianta ganhar o mundo inteiro, transformar o mundo inteiro e perder a si mesmo? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Não basta terceirizar a responsabilidade emocional de se cuidar, de ganhar autodomínio para Deus. E isso eu vejo muitas pessoas com fé fazendo. Então, é o seguinte, Mateus, eu peço para Deus e deixo que Ele faça o resto. Não. A espiritualidade fortalecida é uma colaboração nossa com Deus. Né? Quem tem a espiritualidade fortalecida sabe que tem que fazer o próprio papel, a própria obra, para que a fé se torne viva. E essa obra é uma obra de autodomínio, de cuidar do pensar, de cuidar do sentir. Esse é o primeiro aspecto, Ana, sobre a espiritualidade que eu queria dizer. Não basta só ter fé, é preciso praticar, é preciso pôr em ação. E uma outra coisa que acontece muito, com muita frequência com as pessoas que têm fé, é desenvolverem uma espiritualidade desequilibrada. Elas formam uma ideia de quem Deus é, né? Formam uma impressão sobre Deus e tratam aquela impressão como se fosse Deus da vida delas. Então, Deus é um Deus castigador, que abandona, que pune, que está sempre cobrando, está sempre ali como se fosse um juiz, né, com o apito na boca, a todo momento tentando pressionar a pessoa para que ela seja santa, para que ela seja perfeita, para que ela seja moralmente correta. E essa pressão espiritual gera um desequilíbrio emocional. Muitas pessoas desenvolvem ansiedade, desenvolvem depressão por conta da espiritualidade desequilibrada. Então, é preciso desenvolver uma espiritualidade fortalecida, equilibrada, da forma correta, né? Do bom tom. Antes da segunda questão, você tem na sua fala agora, você coloca a questão eu não, que é o que? Um grande desafio, principalmente depois do advento, pós-pandemia, o ser humano ele ficou muito isolado e sozinho, né? E eu tenho observado que essa sensação de solidão, de desamparo por parte, e também em função de tantos conflitos atuais no mundo, no nosso país também, essa sensação de desamparo, e na sua fala vem, de certa forma, um conforto. Na sua opinião, como você vê isso? A fé e essa prática da busca do conhecimento de si mesmo pode ser até uma sensação de esperança de que você não está sozinho. Existe algo além desse mundo, né, do mundo material, que te conforta, que te ampara. Isso é um caminho também que faz parte da fé e na busca desse equilíbrio de vida, Mateus? Com certeza. Ana, eu creio muito nisso. E a visão que eu tenho sobre o período que nós passamos, tiveram dois elementos que causaram, né, todo esse crescimento aí que a gente pôde observar dos níveis de ansiedade, dos níveis de depressão, até pessoas tirando a própria vida, né? Olha o que acontece, Ana. As pessoas tiveram duas questões muito intensas. Primeiro, o medo. Será que eu sou o próximo? Né? Será que alguém da minha família vai embora? E muitas pessoas puderam constatar, né? De fato, amigos foram embora, de fato, familiares foram embora por conta daquele momento que nós vivemos. Então, o medo, ele estava intenso e constante.
E a segunda coisa que, na minha opinião, é a causa de todos os, vamos dizer assim, de todos esses índices que deram picos aí de problemas na saúde mental e espiritual, foi o fato de nós ficarmos voltados para a internet. A nossa vida ficou mergulhada nas mídias sociais. E o que isso causa na nossa mente? Distração. A distração é o maior mal do século. A distração é, na minha visão, a causa de tanta ansiedade, a causa de tanta depressão. E eu explico por quê. Nós temos na vida, Ana, escolhas. Nós somos donos do nosso olhar. Se eu jogo um olhar para a realidade e contemplo as maravilhas que Deus está fazendo aqui e agora, eu fico o dia inteiro maravilhado com as belezas do que Ele fez e do que Ele faz. Na minha vida, na vida das outras pessoas, na providência, eu tenho 1 milhão de coisas para listar aqui no meu caderno sobre a providência, o cuidado de Deus, o carinho de Deus e o amor que Ele tem por nós. Mas, se eu quiser, eu também posso contemplar a negatividade. E essa é a maior mazela da saúde mental. Você ficar dias, horas, semanas, contemplando histórias, você vai acabar achando que Deus perdeu o controle das coisas. A pessoa acaba com a impressão de que estamos à deriva. Mas espera aí, olha o que está acontecendo. Se Deus existisse, essa lógica ela é inconsciente, né? Pensa, se Deus existisse, o mundo não estaria do jeito que está. Veja, é uma lógica completamente enganosa. Por quê? Porque o mundo é decadente desde o início, né? O ser humano tem as mazelas da vida desde o início, desde o princípio. É por isso que a espiritualidade equilibrada, como eu falei, ela tem um fundamento que é se ancorar em Deus, porque o mundo vai cair. Se a gente não se ancora em Deus, a gente vai junto com o mundo para o precipício. E esse é um caminho sem volta, né? Só que vamos voltar aqui na história do foco. Quanto mais distraído você fica com notícias, rolando feed na internet, menos a prática de interiorizar, de saber o que está acontecendo no seu coração, de saber o que está acontecendo no seu pensar. A gente fica distraído. Quando você tem um momento, o que você vai fazer? Você vai lá, rolando notícias ou tendo pequenas injeções de dopamina para que você se alegre um pouco mais. É uma maneira de fugir da realidade interior. E o que acontece? Com a mente distraída, é muito mais fácil que ela vá para o lado negativo. Porque a nossa mente tem um viés negativo de sobrevivência, como se fosse um dispositivo de proteção. Olha, toma muito cuidado para lavar bem os alimentos, toma muito cuidado para ir no mercado, tem que tomar muito cuidado para ir. A gente fica o tempo inteiro em alerta. E quando a nossa mente produz medo, quando a nossa mente contempla a negatividade, olha o que acontece. Ela descarrega uma série de químicas no nosso corpo para a gente lutar. É como se você estivesse em guerra. Química, 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 química. Essa química, Ana, ela derrete o nosso sistema nervoso central. Ela molda as estruturas cerebrais. Ela descompensa todo o equilíbrio da nossa mente em termos fisiológicos. Eu estou falando estruturais mesmo, entende? É por isso que aí vem o link entre a espiritualidade e a terapia, a espiritualidade e o autodomínio. Por quê? Porque a pessoa que desenvolve a espiritualidade focada, centrada, fortalecida nas promessas de Deus, ela não se deixa assustar, entende? Ela não se apavora com todas as notícias. Calma, Deus está no controle de tudo. Se isso está acontecendo é porque Ele tem um plano, né? Ele está no domínio. O mal, às vezes, está muitas vezes na nossa maneira de observar, na nossa perspectiva, né? Só que um dia Deus vai contar para nós por que Ele deixa as coisas acontecer, né? E se fosse na ótica humana, a paixão de Jesus, então, seria algo completamente irracional, né? Se a gente fosse avaliar Deus nessa régua. Peraí, então Deus deixa o mal acontecer? Peraí um pouquinho. Deus permitiu, né? Nos deu seu Filho como Redentor da humanidade. Então, significa que mesmo Jesus, que foi o Filho unigênito de Deus, sofreu? Então, peraí, então a medida de amor de Deus não é a ausência de sofrimento, a medida de amor de Deus é o cuidado, o amparo.
em vistas da eternidade. Vamos lá. Com relação à ansiedade, por exemplo, que é o que se fala, e recentemente, então, meu encontro aqui foi com um psiquiatra, neurologista, que estuda, inclusive, as paixões, a paixão, como uma doença. E aí eu queria saber de você, nesse sentido, como podemos desenvolver uma prática cotidiana pela fé para nos proteger da formação dos ciclos viciosos em nossas vidas? Um deles é esse vício que se instalou de busca das telinhas para me informar e saber o que está rolando na internet. Isso é um vício, e um vício difícil de ser superado. Sim. Olha, a espiritualidade, né, ela ajuda nesse aspecto, né? Por quê? Primeiro, como eu te falei, quando você consegue fortalecer a espiritualidade, ela te devolve o senso de segurança. Esse senso de segurança, eu estou seguro. Não eu posso até me assustar com algum evento que tenha acontecido, mas eu estou seguro, né? Eu tenho alguém por mim. Eu tenho meu anjo da guarda, eu tenho meu santo de devoção, eu tenho Deus, tenho Nosso Senhor, enfim. Esse senso de segurança, ele preserva as estruturas cerebrais. Ele não deixa que você se exploda, né, de química a todo tempo, aflição, apavoramento, corre-corre. Isso é fundamental, porque quando a pessoa descansa, ela aprende a descansar, apesar das dificuldades, apesar das tribulações. É possível descansar na presença de Deus, em oração, desde que você tenha uma conexão, de fato, com Deus. Muita gente tem a prática, né, de oração, só que, como não domina o pensar propõe a agenda na hora da oração. Então, você está lá rezando e a mente vem trazendo as dificuldades do dia, o que vamos fazer, como é que vai ser, ela não te deixa em paz para você se conectar com Deus. E é possível silenciar essas narrativas que a nossa mente apresenta para nós fora de hora, desde que você tenha o domínio da imaginação, né? Centrando a imaginação no momento presente. E essa prática é cientificamente comprovada. Quando a gente centra a nossa imaginação no momento presente, sintonizando nos nossos sentidos, o que está acontecendo aqui agora, no meu pensar e no meu sentir? Eu me acalmo, eu desacelero, e aí me coloco na presença de Deus. Senhor, cuida de mim. Né? E aí a oração, ela brota do coração, é uma oração de relacionamento, de intimidade. O que eu tenho visto é que quando as pessoas conseguem esse silêncio, esse recolhimento, elas conseguem superar. São algumas semanas de prática e já conseguem soltar o remédio, já tem alta do psiquiatra, já conseguem voltar a dormir, já se sentem mais seguras no trabalho para tomar as decisões, né? É muito ruim, gente, ter insegurança no trabalho, isso é horrível, que nenhum chefe dá missão para combatente inseguro, né? E a gente sabe o quanto é importante, né, esse senso de segurança. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é o valor. Eu não tenho mais que definir quem eu sou pelo aquilo que eu faço. Não é aquilo que eu faço que define quem eu sou. Não é aquilo que os outros dizem que define quem eu sou. Quem define quem eu sou é aquele que me fez. É o meu Pai que mora no céu. Então, o senso de segurança e o senso de valor resgatam a nossa saúde mental e fortalecem a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade fortalecida acalma o sistema nervoso central. Mas o que acontece? O que a gente vê na prática, né? Como você estava contando aí? A gente perdeu um pouco com essas distrações, com a necessidade e com a facilidade, né? Convenhamos, de ter acesso a informações, a estímulos visuais, né? É muito legal correr o feed do Instagram, ver lá as coisas que as pessoas estão aprontando, é muito legal. Só que isso tem um efeito, né? Tem uma consequência. E essa consequência é justamente a distração que eu te falei. E, no fundo, isso está roubando de nós a capacidade de se interiorizar, que é uma necessidade humana, de olhar para dentro, de silenciar os pensamentos, de silenciar as emoções. Isso até independente da fé.
mas é uma capacidade de se recolher, de silenciar interiormente. Nós estamos perdendo essa capacidade. Então, o que acontece? Sempre que as nossas emoções ficam descompensadas por alguma dificuldade do dia, né? Pelos estresses do dia, eu tenho 6 filhos, e eu sei bem do que eu estou falando. Os estresses acontecem. Eu tenho 8.000 alunos, tenho problema aqui o dia inteiro. Mas olha o que acontece. Quando a gente está distraído, a gente se embarca, né? A gente dá o nosso coração para esses problemas, e isso vai causar um efeito negativo nas nossas emoções. É como se fosse um débito. Eu estou com débito com as minhas emoções porque tive o estresse. Na sequência, como eu não sei lidar direito com o estresse, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que remediar as minhas emoções. E aí o ser humano, ao remediar as emoções, faz um monte de besteira que não tem a ver com virtude, que tem a ver com os vícios. O excesso de álcool, o excesso de comida, compras exageradas, pornografia, prostituição e, por que não, telas. O excesso de telas. Tudo isso são fugas, porque eu tenho que me sentir melhor. Eu vou comprar alguma coisa para me sentir melhor. Eu vou tomar alguma coisa porque eu quero me sentir melhor. Veja, a pessoa está sendo guiada não pela razão iluminada pela fé, ela está sendo guiada pelas emoções, né? E a gente sabe que as emoções humanas, quando governam a pessoa, a pessoa vai acabar desenvolvendo vícios e não virtudes, né, Ana? Você citou a questão da oração como uma presença, então, vamos nomear assim, uma ferramenta de introspecção e voltar a si mesmo, né? E até controlar esses desvios dessa atenção que é a pura racionalidade. E aí tem outros estudos na área de neurociência que colocam que a oração dentro do lobo parietal cerebral ele é responsável pela percepção do ambiente. E aí a gente vem de encontro com essa sua fala agora, que à medida que eu fico concentrada nesse ambiente, que não é a realidade da minha vida, e eu fico preocupada com o externo, né? O que está rolando, o que está acontecendo. Eu desvio da minha capacidade de introspecção, aí sim eu desenvolvo uma doença que, enfim, vai me levar a vícios e tudo. E aí eu gostaria de saber com você como melhorar nesse momento do desenvolvimento da fé através da oração, para que eu tenha esse retorno e esse autocontrole da minha racionalidade, que é própria do humano. Sim, a chave é conjugar a oração com autodomínio. A palavra de Deus diz que uma pessoa sem autodomínio é como uma cidade sem muros, ou seja, ela está indefesa. E o que é o autodomínio aqui nesse aspecto? Vamos falar sobre o autodomínio do pensar. O nosso pensar, ele tem um viés negativo. Ele tem um viés de sobrevivência. Sua mente não está nem um pouco preocupada com a sua paz. Nem um pouco preocupada. Ela quer te manter vivo. E como ela te trouxe até aqui vivo, ela acha que está fazendo um bom trabalho. Então, ela, naturalmente, é um viés negativo. Ela propõe assuntos para que você se precaveja. Ao olhar para o futuro, as coisas vão dar errado. Por quê? Porque é uma maneira que a mente tem de colocar você em ação. Faz alguma coisa, faz alguma coisa, faz alguma coisa. E veja, quando a gente não consegue descansar os pensamentos, quando a gente não tem o domínio sobre os pensamentos, Ana, e aqui vou deixar claro uma coisa. O domínio sobre os pensamentos é diferente do controle de pensamentos, tá? É muito simples de entender. Eu não sou capaz de controlar quais pensamentos tem na minha cabeça a todo momento. Mas eu sou capaz de dominá-los. Qual que é a diferença? Eu posso prestar ou não atenção naquilo que eu quero. A minha atenção é livre-arbítrio, é decisão minha. Eu decido embarcar numa narrativa da minha mente ou não. Quando eu estou distraído, eu vou sempre embarcar nas narrativas negativas e ficar preocupado. Então, o que acontece?
Quando a pessoa não tem, ao longo do dia, esse foco no momento presente, de entender o que está acontecendo fora da cabeça, na realidade, explorar o mundo real com os sentidos, com a visão, com a audição, com o paladar, entender o que as outras pessoas estão, né, vivendo na realidade, ela começa a viver uma vida dentro da cabeça. E muitos pensamentos, muitas preocupações, muitos medos, muitas angústias, muitos dilemas. Olha o que acontece. No momento da oração, a oração, né, com base na espiritualidade católica, a oração é relacionamento. A oração é relacionamento. Eu conversando com meu pai. Ponto. Basicamente é isso. Às vezes a gente pede intercessão de Nossa Senhora, dos santos, mas basicamente é relacionamento. Estou criando um relacionamento. E se você joga aqui junto com a oração o autodomínio, que é a capacidade de escolher o que eu vou fazer agora. E agora eu escolho ficar completamente na presença de Deus. É esse estágio que a gente consegue de recolhimento, que eu te falei, que preserva as estruturas cerebrais, que ajuda com que a gente consiga melhorar a saúde mental e a saúde espiritual. A oração feita com essa perspectiva centrada, ela é absolutamente intensa. Entende? Ela vale mais do que muitas e muitas horas de distração na oração. Ela é intensa. Eu não estou dizendo, gente, assim, ó, que, Mateus, eu vou rezar, tem muita distração, então é melhor deixar de rezar. Não. Esse não é o caminho. A gente tem que tentar dominar o pensar, trazendo foco. Esse é o segredo, né, do autodomínio da imaginação. É trazer nosso foco, a nossa atenção que nós dominamos, isso a gente domina. Os seres humanos são capazes de dominar a atenção. Quando você traz a sua atenção, o seu foco para o momento presente, para aquilo que está acontecendo aqui e agora, não na cabeça, mas aqui e agora, na realidade, no tempo, a oração fica muito mais poderosa, fica muito mais, vamos dizer assim, intensa. Essa é a prática que eu ensino e que vem dando muito resultado com os meus alunos, Ana. Mateus, para encerrar o nosso papo aqui, que foi extremamente acolhedor, né, e compassivo também, eu queria que você me deixasse, se é possível, algumas dicas para a gente transmitir para as pessoas de como se concentrar, ter esse foco, distanciar-se desse universo de ciclos viciosos e doentios, né, que estimulam paixões, para que a gente consiga manter esse equilíbrio de vida e retomar mais essa interioração e também essa racionalidade que é própria do humano, através da oração. Legal. Ó, a primeira coisa que eu ia dizer é, de uma maneira bem abrangente, a primeira dica é a prática da presença de Deus. Né? Se a gente colocar no nosso dia essa prática, a vida muda já 80%. O resto é detalhe. O que é a prática da presença de Deus? É você acordar logo no primeiro momento de manhã, ao invés de pegar o celular, ao invés de se abastecer de notícias, ao invés de fazer uma lista do que você tem que fazer, ao invés, para tudo. Se coloca na presença de Deus, entrega o dia para Ele. Senhor, o meu dia vai estar na sua presença. Isso já coloca as nossas estruturas cerebrais num jeito muito mais tranquilo, muito mais suave de começar o dia. Depois, ainda como essa prática, então de manhã, se entregue para Deus, uma boa oração de manhã de entrega. Ao longo do dia, o que os religiosos costumam fazer? A gente chama de liturgia das horas. Você não precisa praticar a liturgia das horas, mas a dica que eu vou te dar vai te ajudar. Põe seu relógio aí para despertar 3 vezes durante o dia. E para você, esses três momentos vão ser momentos de desacelerar. Se você é espiritualizado, use esses 3 momentos no dia para se conectar com Deus, para agradecer pela sua vida, para pedir que Ele te ajude com uma situação que você está vivendo. 3 vezes ao dia. Pode ter uma de manhã, uma de tarde, uma de noite.
antes da oração final. Isso aqui, gente, ajuda muito a gente estar sempre ligado, ancorado em Deus. Ajuda muito na prática da presença de Deus e mentalmente ajuda você a desacelerar um pouco. É como se fosse assim, ó, se o seu dia já começa embalado, você colocou o caminhãozinho na ladeira lá no início do dia, no final do dia, ele vai chegar lá com uma velocidade muito grande. E aí pode ser que você não consiga dormir, que fica todo aquele problema. Se você pontua o seu dia, coloca aí o seu relógio para despertar 3 vezes por dia, pontua o dia. Pausa, peraí. Eu estou cuidando de tantas coisas, né? Mas agora que o meu relógio tocou, eu vou cuidar de mim. Como eu estou me sentindo? Como eu estou? O que eu estou pensando? Né? E se você tiver a prática religiosa, oferece a Deus uma oração, um louvor, alguma declaração de amor. Essa é a primeira dica, Ana, a prática da presença de Deus. A segunda, eu gosto muito de ler a vida dos santos. Né? Você pode escolher ler vida de pessoas virtuosas. Eu gosto de ler Vida dos Santos porque a vida dos santos me lembra o quanto Deus é presente quando a gente quer enxergar. E os santos tiveram vida dificílima, né? Todos, a maioria deles teve uma história carregada de dificuldades, uma carregada de heroísmo, né? Então eu sempre abasteço o meu imaginário com essas histórias, que são histórias reais da ação de Deus na humanidade, na vida de pessoas virtuosas. E tem vários, gente, vários livros contando as histórias dos santos. Essa é a segunda dica. Matheus, mas eu não sou espiritualizado. Ok, então vai ler a história das pessoas que criaram virtude, que desenvolveram virtude, que foram grandes figuras, personalidades no tempo, porque isso vai te inspirar e vai te abastecer que é possível, mesmo quando o mundo está tomado por trevas, pessoas conseguem fazer diferença. Então é muito legal a gente estar abastecido disso. Essa é a minha segunda dica. A terceira a gente vive num mundo muito automático, né, Ana? Corre, faz, olha daqui, olha de lá, minha agenda, Cria na sua rotina semanal momentos intencionais. O que são momentos intencionais? São momentos de completa presença da nossa consciência. Vou dar alguns exemplos. Liga para um amigo seu da infância, que você não vê faz tempo, ou que não fala com ele faz tempo. Escolhe aí um amigo, liga para ele. Vai ser legal a conversa. Entende? Você escolhe fazer algo que não está no automático. Ou, por exemplo, plantar um pequeno jardim. Quero plantar umas flores aqui. E coloca ali toda a sua intenção, todo o seu coração naquela tarefa, naquela atividade. Eu costumo fazer isso com as minhas crianças, Ana, porque aqui em casa tem bastante oportunidade da gente inventar as coisas com as crianças, né? Então, essa é a terceira dica, criar momentos intencionais, onde você sai do automático da vida e percebe que a vida pode ser algo além daquilo de ganhar dinheiro, pagar boleto e dar solução para os problemas. A vida é mais que isso. Isso ajuda a gente a resgatar o senso de propósito, de viver mais o momento presente. E a quarta e última dica que eu dou aqui para todos é a gente investe na vida em várias coisas, né? Investe em educação, às vezes investe em idioma, investe para tocar um instrumento novo, para fazer algum esporte, mas a gente costuma deixar o autoconhecimento, o autodomínio como segundo plano. Eu não quero ver isso, talvez porque seja chato, talvez eu não goste, mas, gente, isso daqui é fundamental. Investir em autodomínio, eu estou dizendo assim, ler sobre, seguir pessoas que falam sobre isso, praticar. Você mesmo, existem várias maneiras de fazer, né? O autoconhecimento, o autodomínio, o desenvolvimento das sensibilidades humanas. Isso faz com que a gente se torne mais humano. Só que no mundo utilitarista que a gente está hoje, isso daqui me serve de quê, Matheus? Serve que você vai se tornar uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais calma. Talvez não vai te trazer mais dinheiro, talvez não vai te trazer mais propriedades, talvez não vai te trazer mais reputação, mas vai fazer de você uma pessoa mais feliz, mais calma, mais tranquila, mais segura. Essa é a minha quarta dica. Invistam tempo, invistam o que vocês puderem em autodomínio, autoconhecimento, porque esse é o caminho da felicidade. Santo Agostinho, Ana, dizia assim, Senhor, eis que eu procurei o Senhor fora, e o Senhor estava aqui dentro.
né? Tarde te amei, Jesus. Enquanto eu procurava o Senhor fora, enquanto eu procurava a felicidade fora, a felicidade estava aqui dentro do meu coração. Muito lindo isso, né? Muito obrigada, Matheus. É inspirador esse seu trabalho que você vem desenvolvendo. Assim, eu achei muito bacana, porque mostra que a fé realmente não é algo arcaico, ela está presente cada vez mais, a gente precisa desenvolver para ter um pouco mais de equilíbrio, um mundo mais virtuoso e mais feliz, uma vida mais feliz. Muito obrigada e sinta-se aqui amparado pelo nosso Pai. Eu que agradeço, querida. Deus abençoe.